Você sabe o que significa língua de acolhimento? Olá pessoal, muito bem-vindos a esse espaço. Eu sou a Mirella, sou professora e pesquisadora e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre língua de acolhimento. A princípio, esses dois termos podem parecer um pouco confusos juntos, né? Língua e acolhimento, o que uma coisa pode ter a ver com a outra. Mas, se nós pensarmos que dentro de todas essas abordagens e métodos, né, que a gente encontra no contexto de ensino de línguas, a língua de acolhimento é mais uma delas, né? Mais uma abordagem, digamos assim. O que tem de específico? O que difere a LAC, como vocês podem encontrar por aí, né, a língua de acolhimento, dos outros tipos de ensino de língua? Bom, a base, digamos assim, né, que estrutura toda a questão da língua de acolhimento é o fato de que a gente pensa o ensino da língua no contexto de refúgio, ou seja, pessoas refugiadas que chegam em um país e precisam aprender aquela língua estrangeira. Nesse caso, nós professores e também agentes acolhedores, essas pessoas precisam aprender, no nosso caso, né, pensando aqui no contexto do Brasil, precisam aprender a língua portuguesa com uma certa urgência, que por trás do aprendizado da língua portuguesa, né, aqui no Brasil, nós vamos encontrar um certo senso de urgência, no sentido de que são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Então, o ensino da língua, o ensino da língua portuguesa, né, nesse caso, ele vai agregar outros conhecimentos para além dos conhecimentos linguísticos. Por exemplo, quando nós vamos planejar as aulas, né? Eu digo nós porque eu sou professora de português como língua estrangeira também e como língua de acolhimento. Nós levamos em consideração, por exemplo, que é muito importante para essas pessoas aprenderem a se comunicar, por exemplo, com assistentes sociais ou com órgãos que realizam todas as questões de documentação, por exemplo, a Polícia Federal, dependendo de como essa pessoa chegou no Brasil, com pessoas do Acnur também, enfim. São todos órgãos, né, que acabam administrando essa questão do refúgio aqui no Brasil. Mas também questões mais urgentes, né? Se a gente pensa que como mitigar essas vulnerabilidades que essas pessoas apresentam. É importante que eles possam acessar a educação, que eles possam conseguir um trabalho, que eles possam acessar os serviços de saúde. Então, todos esses contextos nós levamos em consideração para preparar uma aula de português como língua de acolhimento, né? Então, tudo isso precisa estar presente, para além dos elementos linguísticos, né, e enfim, culturais, que a gente possa ensinar em uma aula de língua estrangeira. Bom, acredito que até aqui já deu pra gente entender um pouquinho, né, o que isso significa, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões ou problematizações com relação a essa questão. O que acontece é que muitas vezes nós que somos os agentes acolhedores, pode ser os professores ou pode ser também alguém que trabalhe como assistente social e que atende essas pessoas, né, que chegam mais especificamente no município. Normalmente nós já partimos de alguma definição pré-estabelecida de acolhimento, né? Ou no caso do que nós estamos falando aqui, né, um conhecimento pré-estabelecido do que é a língua de acolhimento. Infelizmente, existe uma visão que é bastante difundida e inclusive cristalizada no contexto do refúgio, que é a visão do refugiado enquanto uma pessoa unicamente vulnerável. Muitas vezes a gente acaba desconsiderando toda a história e a cultura e o conhecimento dessas pessoas e impõe a nossa concepção já pré-estabelecida de acolhimento. O que cabe a gente pensar aqui é que mais do que a integração dessas pessoas, né, ou na verdade algo que seria outra coisa, a gente pode pensar que essa pessoa ela tá mudando de território, mas que as coisas não são necessariamente deixadas para trás. Então ela carrega uma bagagem com ela e tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu acredito que uma construção conjunta do que é o acolhimento e do que essas pessoas de fato precisam, do que elas querem aprender, o que é acolhimento para elas, né? Como elas enxergam essa questão, não só enquanto uma pessoa refugiada, mas na concepção dela, né? O que significa acolhimento. E também pensar que a gente não quer necessariamente integrar essa pessoa, mas a gente quer que ela se sinta acolhida nesse novo território. Então a gente pode pensar em uma
reterritorialização. Essa é uma palavra bastante difícil, mas eu acredito que quando a gente pensa na mudança dos termos e pensa isso a partir de uma concepção um pouco mais crítica, a gente consegue construir uma sociedade e, nesse caso, né, uma educação linguística que seja mais acolhedora e que seja mais horizontal, que todo mundo possa dialogar, se entender e se acolher. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Eu poderia ficar aqui mais 1 milhão de horas falando sobre essa questão, porque eu gosto muito. É uma área que eu sou apaixonada, eu gosto muito de dar aula de português como língua de acolhimento. Gosto muito de dialogar sobre isso, então se vocês quiserem deixar algum comentário, dizer o que vocês acharam, se tem algum professor aqui, algum aluno que queira trazer a sua experiência e compartilhar, vai ser muito legal. É isso, um abraço e até a próxima!